debate do Mamãe Falei, dessa vez com uma vereadora, tá certo? O nome dela é Ava Santiago, ela é vereadora de Goiânia, evangélica e de esquerda. E foi um debate sobre a escala 6x1, cara. Interessante isso aqui. Olha, 2024 tá chegando ao fim, votei nela. Ó, que bacana. Me pareceu pacífico demais. Tomara que tenha sido, cara, porque essa pauta da escala 6x1 não... É a pauta que, pra mim, define 2024. É a pauta mais importante para a classe trabalhadora, que é o fim dessa escala maldita, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nesse debate. Outra aqui tá vindo pela primeira vez. Então vamos começar por você, Arthur. Aquela tua câmera se apresenta, se é que alguém ainda não te conhece. Pois é, meu nome é Arthur, conhecido como Mamãe Falei. E, bom, enfim, o debate de hoje, assim, eu acho que tem muita gente na expectativa, né? Que pegue fogo, que saia faísca. Nos últimos debates, foi com o Marco Antônio lá. Nem foi de treta, mas a gente ficou bem acirrado ali. Superman. O seu último debate foi com o Álvaro ou teve um depois? Não, teve o Confredinho. Foi legal também, mas... Isso sim. O Vilela já perdeu as contas de quanto debate o Mamãe Falei teve. Também, eu não acho que vai ser assim. Eu vi alguns conteúdos da Ava. Achei você muito inteligente, né? Não te conhecia. Achei você muito... Assim, a Ava tem uma oratória muito boa. O homem esse ano trabalhou, hein? Fez 5 debates. Cansativo demais. Merece férias. Férias para a Mamãe Falei. Apesar de eu ter achado poucos vídeos na internet, os que eu vi, eu achei, nossa, né? E você me parece uma pessoa de posições bastante sensatas, você não me parece uma pessoa extremista, e eu também não vi nenhum ataque de você a nós, ou alguém diretamente, sabe, no pessoal. Então, eu acho que isso tem tudo pra gente fazer uma conversa agradável e, sei lá, e calcar as nossas opiniões em dados, esse tipo de coisa, para que as pessoas reflitam em casa. Apesar do... Só fazer um... Tá calmo hoje. Apesar do título da live, a gente vai falar de mais coisas além de família, direita, esquerda, 6x1, vamos falar de vários assuntos, não vamos? Se eu puder só falar isso, eu achava que o debate ia ser sobre PEC 6x1. Mas vamos falar também. Mas aí vem um negócio de família, então, sei lá. Família? Vá. Mas então lascou, que o Mamãe Falei nem pai de pet ele é, pô. Nem pai de pet, eu não tenho nem pet. Vocês perceberam que o Mamãe Falei não tem uma planta na casa dele? Vai ficar de fora. Pra família não vai dar, não. Falei, casar primeiro. Aproveite aí para dar suas credenciais e se apresentar pro pessoal. Tua câmera é aquela lá, ó. Oi, gente, Vilela, Arthur, todo mundo que tá assistindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Isso tá aqui de onde? É uma mistura, eu sou do Rio. Cara, ela é massa demais. Agora eu associei a voz, o rosto e o nome. Pô, ela é demais, essa moça. É mais. Ela é demais. Em Goiânia, desde que eu sou adolescente. A gente vai falar um pouco disso, porque isso atravessa também as minhas decisões políticas. Eu sou nascida e criada numa favela na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu perdi muitas pessoas para a violência urbana no Rio. Com 12 anos eu já tinha enterrado 9 colegas, amigos, primos. Até que meu pai, que era pastor da Assembleia de Deus, e nós estávamos saindo de um culto e um primo muito próximo tomou um tiro na porta da igreja. Nossa. Eu com 12 e ele com 16. Foi por isso que a minha família mudou para Goiás. Então eu parto também desse lugar para enxergar o mundo. E aí eu preciso dizer, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo os meus amigos que estão lá, mas a pamonha, o piqui me conquistaram de maneira muito, muito convincente. Eu quero ir... Vocês sabem que comida com milho verde é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, assim. O bolo de milho verde com queijo, que a gente come aqui no interior, porque aqui o Paraná, né, assim como Goiás, sul de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, o norte de Santa Catarina, era a terra dos guaranis que cultivavam o milho basicamente o ano todo. Então toda essa herança de comidas com milhos que a gente tem aqui nessa grande região vem dos povos guaranis. E aqui tem uma tradição, especificamente aqui numa cidadezinha, num bairro de sítio aqui, que eles plantam milho e basicamente toda a economia da cidade é da venda de pamonha. Eles vendem pamonha para Curitiba, vai para São Paulo. E tem aqui o que eles chamam de bolo do milho verde, que é o milho batido, só colocado mussarela ou queijo caipira, um pouco de açúcar e ovo, e assa aquilo. É uma das minhas comidas favoritas do mundo. E eu gosto muito de pamonha, né? Embora eu prefira o bolo de milho. Mas o meu sonho é ir para Goiânia para ver se a pamonha de Goiânia é tão superior assim ao que se faz aqui. Eu duvido que seja tão melhor. Assim. Pode ser melhor, mas tão melhor.
tão melhor. E ali em Goiás eu refiz a minha vida, construí família, casei, tive filho e disputei e continuo disputando visões de mundo que me levaram a ser agora reeleita a mulher mais votada da história da Câmara de Goiás. Olha que massa. De todos os tempos. Parabéns. O que significa dizer também que o Arthur teve uma percepção generosa, mas ao mesmo tempo sagaz ao meu respeito, de que isso não seria possível se eu não tivesse a capacidade de construir consensos com os meus pares. Então, fui recordista de leis sancionadas, mesmo sendo uma das pouquíssimas vereadoras de oposição, porque eu tenho sempre alguma coisa em comum com algum dos meus colegas e isso ajuda o trabalho no Parlamento a avançar. Acho que a gente vai discutir muita coisa, acho que o debate vai esquentar em alguns momentos, mas na fervura do que se constrói, na fervura do oleiro, como fazendo uma metáfora bíblica. Nunca na fervura da destruição, mas na fervura do oleiro. É isso. Entendi. Boa, boa. Como vocês querem começar aí? Por qual assunto? Vocês que sabem. Quer propor alguma... Quer falar Escala 6 por 1. Na verdade, assim, eu acho que a gente... Escala 6 por rato. Eu não vi, Ava, você falar sobre a PEC 6x1. Eu não vi, eu procurei, não achei. Provavelmente você deve ter uma opinião favorável, não sei. A PEC da Erika Hilton, né? Justo. E a gente poderia começar por esse assunto. Vamos lá. Podemos. Acho que até para quem tá nos assistindo saber por que veio esse lance da família, né? Só para dizer que é porque essa é uma reflexão que eu tenho feito muito, que é construir qual é a verdadeira defesa da família, né? Porque com a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, a gente tem um atalho informacional muito prejudicial para o debate público, que é dizer que a pauta moral é a pauta da família. Não, mas a pauta da família é a pauta de acesso a direitos. E aí, quando eles dizem que falar de, sei lá, banheiro unissex é a pauta da família, falar de aborto é a pauta da família, eu tenho chamado a atenção de que pauta da família é a redução das desigualdades, é acesso à escola, é acesso ao saneamento básico e assim por diante. Eu acho que por isso a gente botou esse lance aí de pauta da família, que a gente pode entrar também, até porque jornada de trabalho também é pauta da família, né? É a presença de pai e mãe em casa, a garantia da convivência familiar, tudo isso é a defesa da família, que precisa, obviamente, ser parametrizada dentro do possível para que as transições de modelo sejam feitas sem que a gente tenha uma quebradeira econômica, né? Sim. Cara, genial, sensacional. E é isso, assim. A pauta da família, a defesa da família no Brasil é a parada mais abstrata que existe. A parada mais abstrata é a defesa da família. Ai, as drogas. Ai, o aborto. Ai, o banheiro trans. Ai, a cultura. Sabe, aquelas coisas meio abstratas. Mas aonde fica você, pai e mãe, nessa história? Aonde fica você? Pai e mãe. Ah, é a Globo. Assim, uma coisa que muito antes de eu ser pai, vinha aquelas conversas. Aí a pauta é a Globo que quer destruir a família. Cara, mas assim, alguém tá obrigando na sua casa, no seu lar, que você aí é o leão alfa, domador de touros, valente, guerreiro, né? Alguém tá obrigando você pegar sua mão tal, na Globo e tal. Beijo gay, filho. Assista aqui o beijo gay, igual do Bird Box. Assista, meu filho. Irmão, a Globo é um canal. Você pode desligar a TV, pode mudar de canal. Você pode ter controle parental. Tem, por lei, nesse país, classificação etária. Tem horário. Tem tudo. Mas não. A Globo tá destruindo a família. Será que é a Globo mesmo? Ou é você? Você tá lá no WhatsApp, vendo o grupo de futebol, ou na Choquei, ou vendo o Rancho Maia no Instagram, e o teu filho pautorando. Aí a culpa é dessa coisa abstrata. Então, a pauta da família hoje, e é por isso que eu digo, eu disse isso em outro vídeo, e repito aqui, eu gostaria de ver lideranças religiosas assumindo a linha de frente do fim da escala 6x1. Porque como é que você vai ter um pai presente, uma mãe presente, se eles não podem estar presentes? Inclusive você, pastor, você padre, você paroco, como é que eles vão ir para a igreja, ir para a celebração? Vocês não têm tempo, né? Quantos cristãos deixam de ir em suas celebrações porque estão trabalhando, né? Em jornadas longas. Quantos, você católico, né? Nessa noite de Natal, quantos deixarão de ir à missa, de ir no dia seguinte, ou de celebrar com a família, porque estão
trabalhando em longas e longas jornadas. A maior defesa da família hoje é fazer com que a família esteja junta, né? Esteja junta, um prestando atenção no outro, um conversando com o outro. Bom, no meu caso é o seguinte, você chegou a ver meu debate com o Fredinho aqui? Eu vi um pouquinho. O que acontece é o seguinte, o que eu vejo, eu não acho que vai ser o seu caso, sinceramente. O que eu vejo muito da defesa da PEC da Erika Hilton são... Eu vou começar até da mesma forma que eu comecei com ele. São discursos com apelo à emoção e que tem razão de ser, porque realmente uma escala 6x1 ela é uma escala, no mínimo, difícil para uma família. No mínimo difícil. Com muito argumento de autoridade. Olha, eu posso falar porque eu já trabalhei 6x1 tantos anos. Olha, eu posso falar porque tenho tantas pessoas na família. E poucos argumentos lógicos. Poucos argumentos assim. Tudo bem, então vamos construir uma solução. Vamos ver se esse é o caminho. Então, eu começo até te fazendo uma provocação, né? Que é uma coisa simples, né? Se você realmente leu a PEC. Leu a PEC. Sim, eu li a PEC. Quantas páginas tem essa PEC? A PEC tem uma página, a justificativa tem 4, exatamente. né? Olha só a diferença. É importante. Só que legal. Importante porque Muito o bom, anexo ele vai junto e ele traz alguns argumentos que só a leitura dos 2 artigos ali muito bom. Não te dão essa noção do das motivações, né, para a apresentação da PEC. Sim, assim por diante. e aí eu pergunto se você também não concorda que, por exemplo, a PEC, só o primeiro artigo dela, ela já começa com uma contradição, porque ela tem um erro matemático naquela PEC. Bom, eu concordo totalmente com você. Eu acho que o grande problema... Cara, isso aqui do que o Mamãe Falei Vai é um campo do tecnicismo, da tecnicidade, da coisa técnica. Né? Mas o resto é um apelo moral, é um apelo emocional. É óbvio que é um apelo emocional, porra. A gente tá falando de ser humano, a gente tá falando de vidas, de pessoas, sabe? A gente não tá falando de algoritmos, a gente não tá falando sei lá, de viga, de madeira, a gente tá falando de gente. É óbvio que o apelo emocional, quer um apelo emocional maior do que alguém chegar e falar assim, cara, eu não tenho tempo pra cuidar de mim, eu não tenho tempo pra ficar com meus filhos. Isso não é um apelo emocional, isso é um apelo humano, é um apelo necessário. Mas a parte técnica aqui da PEC não tem coisa... Cara, ótimo, debata-se, nenhuma emenda à Constituição... nenhuma emenda entra na Constituição do dia pra noite, sem debate, sem 50 mil horas de CCJ, de CCQ, não sei do que, de votação em 2 turnos, de maioria na Câmara, no Senado e sanção presidencial. Então vai ter uma longa jornada, pode ficar tranquilo. O nosso país é muito burocrático. Vai ter uma longa jornada até essa PEC for aprovada. De muitas coisinhas técnicas, pode ficar tranquilo, né? E aí que participe a sociedade civil, que participe microempresários, que participe em grandes empresários, que participe, todo mundo tem que participar, né? Porque até onde eu sei, parece que a gente vive num treco de democracia aí, não sei, né? Mas aí você vai lá, questão técnica e tal. Agora, a questão emocional, ela é extremamente necessária, é extremamente justificável. Estamos falando de pessoas, de pais, de mães, de filhos, de namorados, de casais, sabe? Um dos grandes problemas, longe de ser o maior, mas que a gente tem no Brasil, especialmente na arena da política pública, é a interdição do debate quando ele nasce. Por que eu defendi ferrenhamente que a PEC tivesse assinaturas? Para ela tramitar. Boa. Porque se a PEC, inclusive a desinformação dentro de setores da esquerda é um negócio absurdo. Eu tava vendo um monte de gente mandando mensagem, como assim a Benedita da Silva votou contra a PEC? Gente, a PEC não tava nem em votação. Como assim a Tabata Amaral votou contra a PEC? Não tava em votação. O que tava em questão era a assinatura. E aí, assim, embora eu seja só uma vereadora de Goiânia, eu, obviamente, conheço um pouco de como funciona Brasília. Os deputados não ficam reunidos, os 513 ali, esperando um deles passar para pegar a assinatura. Para você achar, conseguir mobilizar para ter 172 assinaturas, não é da noite pro dia. Então, vários deputados, inclusive, foram cobrados injustamente, como se eles tivessem votado num negócio que era só para tramitar. E tinha que tramitar, porque aí a PEC vai mudando o texto. E acho que isso para você é o básico, né, do seu exercício, não só enquanto parlamentar, mas agente do debate público, que vamos trazer o debate. Isso foi uma grande conquista, porque eu via o debate público interditado
numa pauta econômica muitas vezes inacessível, não que seja desimportante, pelo contrário, é prioritária. Mas a gente não vai falar de Selic, a gente não vai falar de superávit de maneira que toque as pessoas para elas participarem do debate público. Ou é o que o pessoal chama de pauta woke ou alguma coisa nesse sentido que também às vezes é rasteira, sabe? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Que debate importante falar de jornada de trabalho. Há quanto tempo a gente não debatia de maneira ampla um negócio tão importante para o Brasil, sabe? Então, vamos deixar tramitar. E aí o texto, obviamente, tem que ser alterado, até porque é impossível a gente reduzir para 4x3, que é o que a PEC propõe, de uma vez. A PEC não traz, por exemplo, como seria a transição desse modelo. A PEC não traz a especificação de categorias, até porque, de fato, depois você tem lei complementar para regular e tal. Mas interditar o debate, com certeza, não é o caminho, né? Sim. Nossa, eu gostei quando eu vi os seus conteúdos, até falei isso pra você, porque você é uma pessoa que... É difícil até de colocar você numa caixinha, num rótulo, né? Você é uma pessoa evangélica, que está no PSDB, mas se considera de esquerda, então eu acho... Oh, meu Deus, ele saiu da internet e encontrou uma pessoa real! Olha o que acontece quando você sai da internet, galera! Você encontra pessoas diversas num país de 200 milhões de habitantes. Você vai ter petista que é contra o aborto, bolsonarista que defende o SUS até a última gota de sangue. Você vai ter evangélico comunista. Ah, mas é pecado, mas tem. Ah, você vai ter direitista ateu até o último talo. Você vai ter direitista que considera Karl Marx um grande filósofo. Você vai ter ateu que considera Santo Agostinho um grande filósofo. E assim vai. É um país de 200 milhões de habitantes, como eu falei. Bem-vindo ao que acontece quando a gente desliga isso. Isso é legal porque enriquece o debate. E justamente eu acho que você citou uma coisa, eu vou até começar concordando com você, que... Tá ruim aqui? Não, desculpa. Que às vezes tem um empobrecimento do debate com questões rasteiras de banheiro trans e não sei o que lá e papapá. Eu achei que todo mundo de esquerda fosse ateu, né? Qual é a porcentagem de ateu do Brasil e qual é a porcentagem de pessoas que, sei lá, votaram no Lula, né? Acho que não tá batendo a conta. Acho que tem gente de... E às vezes a gente não fala de redução de jornada de trabalho, que é um debate que a gente não tem, acho que desde 88, é isso? Fala. Desde a Constituição a gente nunca debateu seriamente, né? Como é que a gente vai fazer para reduzir a escala de trabalho? E eu espero também que você reconheça do meu lado, Sim. né? Que não existe aqui uma pessoa que quer defender uma espécie de escala, né? Como quem diz, quem não trabalha na 6x1 é vagabundo, ou alguém que não tem algum tipo de empatia com as pessoas que trabalham num regime diferente do seu próprio. Mas eu entendo que pra gente chegar na redução de trabalho, eu acho que existem alguns problemas que a gente deve resolver antes, né? Um dos problemas, por exemplo, que está na justificativa da PEC, é que ela não especifica a transição e ela deixa em aberto a possibilidade de acordos coletivos. Eu acho hoje que no ambiente que nós temos no Brasil, um ambiente com uma Constituição absurda, tá? Uma Constituição que garante um monte de direitos que você não consegue nem interpretar aquilo, né? A gente tem piso salarial como base constitucional. É uma coisa estranha pra caramba. Pra você passar um piso salarial pra categoria da enfermagem, você tem que fazer uma PEC. É uma anomalia jurídica. E além disso, além das questões constitucionais e legais, nós temos um problema do espírito sindicalista que nós temos no Brasil. Nós temos um excesso absurdo de sindicatos, nós temos uma justiça do trabalho agigantada, nós temos... Treme não, mamãe, treme não. Treme não. Tá? E eu digo aqui não, pelo amor de Deus, não te empurrando, dizendo, mas existe muita militância esquerdista dentro da justiça do trabalho, inclusive. Então eu acho que um texto como Ela assim, ó, meu Deus. aquele, que tem assinaturas, inclusive, para tramitar, é uma irresponsabilidade da parte da autora, que quer, inclusive, se colocar no centro desse debate, né, que é a Erika Hilton, mas que não leva em conta outras coisas que a gente precisa fazer antes da gente discutir redução de jornada de trabalho. Eu acho que isso é fundamental. Quais coisas na sua avaliação? Por exemplo... Quando? Quem vai pautá-las? Por exemplo, essa é uma boa pergunta, né? Por exemplo, o próprio governo do PT... não quer que essa PEC passe, né? Não. O próprio governo do PT já deu declarações, vamos ver e tal. E Quem falou? sabe que uma PEC não passa se o governo não quiser. Quem falou? Quem? Mas os deputados, já tinha PEC de deputado do PT, os deputados do PT tudo apoiou, tudo assinou. Né? São 3/5 da casa em 2 turnos, depois ainda vai pro Senado. Se o governo não puser... Foi o ministro lá, o Luiz Marinho, foi isso. Não, aquela foi em uma declaração bem, né? a mão, o negócio não vai passar.
né? O Marinho lá. Uma das sugestões que eu digo para você é o seguinte: o que você acha da gente reduzir a justiça do trabalho? Não. Quer acabar a escala 6 por 1. Bom, eu acho um ponto bem interessante a gente falar sobre justiça do trabalho. Eu quero só retomar algumas coisas na sua fala. Você disse que a gente tem muito... Pô, parece... Caramba, cara. Parece o cara que vai comprar Heineken no mercado, vai se do bar... Ô, moço, dá uma Heineken. Não tem Heineken. Mas o que tem pra beber? Tem Sprite Zero. Quer? Não, pô, mas eu tô pedindo uma Heineken, tô pedindo... Não, é isso aí. Muito sindicato e muita militância. Eu concordo contigo sobre o fato, mas eu acho importante a gente ter um olhar aprofundado sobre o que do fato, as causas, né? Primeiro, a gente foi o último país do planeta a abolir a escravidão. E isso deixou sequelas gravíssimas que até hoje se verificam nas nossas relações de trabalho. Isso é indiscutível. Além disso, a gente teve um período muito duro de ditadura militar, que imediatamente... Assim, essa é uma reflexão importantíssima para a gente entender também o efeito colateral de sindicatos superpoderosos. Porque o que aconteceu na ditadura militar? A ditadura militar, ela... Para maquiar aquele super PIB, o milagre econômico, ela tirou a obrigação de que o reajuste do salário mínimo tivesse como a inflação como base. Então, você tinha uma inflação, você chegou a ter 200% de inflação que consumia completamente o poder de compra do trabalhador, porque você não tinha reajuste de salário com base na inflação. E com isso, a gente teve um aprofundamento bizarro da pobreza no Brasil. A gente teve também a concentração de renda por conta dessa mesma maquiagem do milagre econômico, e aí nisso os sindicatos foram criminalizados, porque uma das primeiras medidas da ditadura militar, a gente fala do AI-5, que foi sim absurdo. O AI-5 é um ponto de inflexão antidemocrático que tem que ser repudiado em qualquer circunstância, mas tem outros pontos da ditadura tão dramáticos ou até mais dramáticos que não são trazidos, como esse de tirar a obrigação de reajustar o salário mínimo. Aí você, para não ter sindicato na rua, para não ter mobilização de trabalhador, você criminalizou o sindicato, prendeu o líder trabalhista e criminalizou greve. Então, você teve 20 anos de arroxo do trabalhador, de empobrecimento do povo brasileiro e greve criminalizado e sindicato criminalizado. O efeito colateral foi exatamente esse que você diagnosticou. Uma explosão de sindicatos pós-redemocratização, sendo que nem todos são legítimos, mas todos surgiram no seio de uma... Gente, é ao vivo aqui, meu celular. Olha, eu vou falar para... Será que foi o Nando Moura que derrubou meu celular? Socorro. Não autorizou esse debate, pessoal. Não tá autorizado. Então, a gente teve essa explosão de sindicatos vindo no bojo dessa ditadura. Então, sim, você tá certíssimo. Tem sindicato pra caramba. A causa é que nós temos... Aí, só para finalizar, uma classe econômica, eu vou usar um termo muito da esquerda para facilitar o entendimento, mas uma classe econômica dominante formada por altos banqueiros, por altos setores de empreiteiras, inclusive a sociedade civil, a parte da sociedade civil que ajudou a financiar a ditadura militar, que massacrou, e aí vieram esses sindicatos com discrepâncias que sim precisam ser corrigidas. Você tem toda a razão. Sim, não, então, a gente concorda nisso, né? O seu diagnóstico, o diagnóstico da causa, eu acho que a gente nem discorda disso, mas então concordamos que é um excesso. Por isso que eu acho que é um problema quando uma PEC dessa tramita, né, com um texto tão simples e com... eu acho tudo bem, positivo, trouxe o debate, é legal, mas eu acho que a gente corre um risco muito grande disso se tornar um caos novamente no Brasil. Vai quebrar. Eu não acho que esse texto vai tramitar, sinceramente, nesse governo não vai, mas... Vai quebrar. Aí vai quebrar o Brasil. Nesse governo não vai? Por quê? De a gente se tornar um país num caos e numa insegurança... Já tá tramitando, né? Perdão, eu não acho que ela vai ser aprovada, né? Tá. Mas ainda tem que gerar comissão especial, passar em comissões. Eu não acho que ela vai atingir esse estágio, mas de qualquer forma, eu acho que num país onde a gente tem essa quantidade de sindicatos, e não é que a gente tem um pouquinho a mais, nós temos muitos sindicatos a mais. É uma coisa que eu sempre falo assim, o Brasil é um país tão absurdo que a gente tem sindicato de trabalhador em sindicato.
Como é que pode isso? Um sindicato para proteger você de trabalhar num sindicato que era para te proteger? Gente, né, é uma loucura. Gente. E esse tipo de coisa faz com que a gente tenha problemas de ordem prática, principalmente pro pequeno, médio e micro empreendedor, que muitas vezes os políticos e os políticos eu não coloco isso com distanciamento, me coloco nessa categoria também, né? Com falta de experiência da vida real, e às vezes banhados de ideologia, não. Quando mamãe falei concorda contigo, sei lá, tem coisa errada. Ah, tá errada. Ela tá errada. Presta atenção, porra. Mina vereadora em Goiânia, porra, sacudida pra cacete, faz e acontece lá o regaço. Não entendem como essas coisas podem funcionar negativamente pro cara que tá lá. Daqui a pouco estão falando que nem a turma mulher. É colher, né? É colher. Gerando emprego, né? Eu vi um debate do Jones Manuel sobre esse tema, onde inclusive ele foi muito bem, ele foi melhor do que o outro deputado. O outro deputado é um deputado bolsonarista péssimo, tentou lacrar, mitar o tempo todo, levou o livro do comunismo. Ah, seu comunista, né? O Jones traz uns dados, o cara, você é um comunista, né? Quando ela fala que o sindicato é um problema, tá errado. Ela falou que o sindicato é um problema? Ela verbalizou isso? Não vi ela verbalizar. E eu acho que, infelizmente, cara, quando a gente traz até os dados, a gente esquece às vezes de ver quem tá lá na ponta e como que isso funciona na prática, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns exemplos, eu até trouxe uma história minha com o Alfredinho, sobre isso, se quiser a gente pode falar mais sobre isso, eu vou encurtar aqui. Tá. Mas eu acho que então a gente tá de olho. Então, só esclarecendo aqui, eu não faço questão nenhuma de tempo. Tá bom. Se a Ava fala mais também não tem problema. Ava, desculpa. Tá bom. Se a Ava fala mais, eu não tenho nenhum tipo de problema, tá? Eu inclusive acho que eu posso aprender bastante coisa com ela também. Eu acho que fica livre se a gente falar mais solto. Então, depois, se você me permitir, eu gostaria até de contar uma história prática que aconteceu comigo. Eu contei aqui com o Alfredinho pra entender qual seria o seu pensamento para uma solução de uma situação real como aquela, entendeu? Olha, eu tô tranquila, eu tô por... E os caras 6x1, mamãe. Falei, foge não. contar a história, mete Vamos lá, então vamos lá. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, tá? Ah, lá vem. Eu tinha um posto de gasolina, eu tinha um frentista lá. Tinha? Ele morava literalmente do lado do posto. Vixe. Vou resumir porque eu já contei essa história em outra ocasião, né? E basicamente ele trabalhava das 6 às 2, numa escala 6x1, e ele me pediu pra abrir um lava rápido à noite. Ele falou, Arthur, eu vejo que tem muitos caras aqui que vêm à noite e eles não têm onde lavar o carro, e eu sei que se eu abrir um lava rápido aqui, eu vou estourar. Então beleza, ele abriu um lava rápido e ele atuava a hora que ele queria. Às vezes ele chegava às 5, às 6, às 7, às vezes ele ia lá 9 horas da noite pra lavar 2, 3 carros que ele já tinha combinado com o cliente. E ele começou a ganhar muito dinheiro como lavador. Ele começou a ganhar mais dinheiro como lavador do que como frentista. Um dia parou um carrinho do sindicato lá, falou, o que o senhor tá fazendo aqui? Ah, tô lavando. Qual que é o teu horário? Ele respondeu, das 6 às 2. Mas peraí, você tá trabalhando das 6 às 2 e você tá vindo aqui lavar carro? Não, mas a lavagem de carro é por minha conta. O sindicato proibiu ele de fazer isso. Qual o sindicato? O sindicato dos trabalhadores de postos de gasolina. O sindicato proibiu sem ele ter entrado com o processo? Eu não lembro agora exatamente qual foi o caso, mas o sindicato fez uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público me notificou, dizendo, olha, ele não pode fazer isso, porque se ele continuar, você vai tomar uma multa. Aí eu tive que sentar pra ele e falar, cara, não tem como, cara. Entendeu? Esse é um tipo de problema de ordem prática que eu entendo que é o sindicato não entendendo como funcionam as coisas na ponta. Eu entendo a história toda que você trouxe, eu concordo com você. Houve um monte de... Ih, concordou. Agora a galera do MBL. Ai, meu Deus, tem coisa errada aí. O mamãe falei concordou com a esquerdista. Será que a galera do MBL tava assim no chat? Galera, fudeu. Tem coisa errada com esse cara aí, ó. De direitista aí, concordou com a deputada. Ai, fudeu. Ela fudeu. Perdeu a moral com a direita. Ai, caralho. A hora que ele falou, concordo com ela. Acabou. Aí acabou. Você me conhece, eu não sou de maneira nenhuma defensor de ditadura militar. Eu acho que 64 foi um golpe. Dezembro de 68 com o AI-5 foi assim, o golpe do golpe, né? Eu acho tudo isso um absurdo. Mas eu entendo que hoje, em 2024, se a gente não fizer um debate sério sobre os excessos sindicais, a gente não vai conseguir discutir jornada de trabalho. Porque a gente tem um ambiente muito, muito tóxico. E você não acha que esse debate pode ser feito simultaneamente? Por exemplo, os deputados do MBL não podem apresentar uma PEC, não. Não, mas daí vai ter que trabalhar. Eles não querem, vereadora. Eles não querem. Do ponto de vista legislativo. Sim, pode. Apresentar uma PEC ou um projeto de lei que verse sobre sindicatos enquanto a gente está discutindo jornada. Porque eu vejo que a gente não tem que colocar necessariamente um tem que esperar o outro, porque a vida não espera, né? A vida é complexa. Eu acho perfeito. Então eu já dou até uma sugestão. Se eu fosse deputado federal e apresentasse uma PEC para acabar com a unicidade sindical, você seria a favor?
Olha, eu acredito que se eu fosse deputada federal também, e a sua PEC, se tivesse, por exemplo, uma justificativa que me convencesse, porque só eu não voto em nada por título. Então, se o título da PEC fosse esse, eu teria que conhecer a PEC para votar. Então, aí você teria que me convencer então disso. A gente pode dar um passo atrás. Você acha que a unicidade sindical no Brasil é um problema? Eu acho que é um problema. Então, eu acho que é um problema. Mas aí tem que ver como que isso ia acabar. Porque assim como a PEC 6x1 tem problema, a sua também poderia ter. Eu não tenho como legislar sem ter mandato sobre uma PEC imaginária. Mas, não, mas assim, o espírito da PEC estamos concordando aqui. Tá aí, tudo certo. Agora tem uma questão assim. Você trouxe um ponto importante que as pessoas falam sobre isso a partir de suas experiências. Você também fala sobre isso a partir da sua experiência. Eu acho que a gente falar sobre isso a partir das nossas experiências não é um problema. A gente só não pode querer que as nossas experiências sejam a decisão final do que vai legislar sobre a vida de 1 milhão de pessoas. Então, assim, é muito urgente que a gente compreenda que os trabalhadores... E aí, se você for pegar qualquer categoria profissional, a quantidade de pedidos de afastamento por problemas psicológicos é uma coisa inacreditável. A gente está discutindo segurança pública, por exemplo. No estado de Goiás, a gente tem 55% dos policiais militares na ativa afastados temporariamente, segundo a última vez que esses dados foram liberados, que faz tempo, né? 2019 foi a última vez que o governador liberou, afastados por problemas psicológicos. E policial não é 6x1. Exatamente. Isso é precarização do mundo do trabalho. Então você pega a precarização e aí você vai desdobrar. Educação, a mesma coisa. A gente tem uma quantidade gigantesca. Aí quando você pensa assim, tá faltando professor de português, tá faltando professor de matemática. Por que tá faltando? Por vários motivos. Um deles é uma jornada extenuante de trabalho. Aí... a gente tem que pensar, então, que a precarização do trabalho é insustentável e uma hora vai colapsar um monte de serviços. 2, a gente pode fazer debate simultaneamente. A gente tem que discutir sindicato? Tem que discutir sindicato. Eu não discordo. Sindicatos são muito importantes? São muito importantes, porque existem categorias que só conseguem se mobilizar a partir de sindicatos. Aí, a gente pode fazer isso de uma vez? Pode, são 503 deputados, cara. Um monte de comissões, a gente precisa sentar numa filinha e esperar, primeiro a gente zera o debate sindical. Boa. Aí depois a gente passa pro debate de redução de jornada de trabalho. Boa. Não dá, porque como eu disse, a vida não espera, as famílias estão adoecendo, estão se desestruturando pelas ausências das suas pessoas que têm trabalhado muito e vivido pouco. Então, dá para fazer tudo ao mesmo... Não tudo, mas dá para fazer mais de um debate sério ao mesmo tempo. Boa, é bom demais, boa. Concordo com você. Agora, vamos lá. Voltando Ele pensando em agora, eu preciso dar um nó tático. à unicidade sindical. Você mesmo citou aqui que um monte de pessoas são afastadas Rapaz, ela tá mandando bem, só falta agradar a galera de esquerda do meu chat. A galera de esquerda do meu chat que já tá tentando descobrir onde ela mora pra ir com tocha lá. do trabalho, inclusive você citou a categoria dos professores. Um dos sindicatos mais fortes, inclusive, aqui do Brasil é a POSP, né? E você... Se fosse o Jones, eu concordava. A galera assim. Você mesmo citou um problema da POSP. Aí vamos supor que eu sou um professor. Eu não quero ser representado pela POSP. Porque eu não quero. Porque eu acho que eles não me representam. A unicidade sindical é um problema. Porque eu não consigo achar um outro sindicato, que não existe, que possa me representar. Você sabe que, na verdade, é tipo partido nos Estados Unidos. Parece que só tem 2, mas tem um monte. Sim, lá tem mais de 2.000 partidos. Exatamente. Então, tipo, o sindicato de professores, ou trabalhadores na educação, né? Porque hoje em dia, a maioria dos sindicatos da educação é para professor e administrativo, não é só para professor. Você tem uns sindicatos menores, divergentes, que atuam, sim. Lá em Goiás mesmo, eu como vereadora, eu recebo o Sintego e eu recebo o Sinsed, que são sindicatos divergentes que vivem tretando entre si. E os dois existem. E os dois têm condições de mobilizar. Mas um é o legitimado, que é o Sintego. Exatamente. Aí vem essa discussão. Existem outras formas de organização de trabalhadores? Existem. Qual é o que a gente tem que calibrar? A legitimidade. Ou seja, as coisas já estão acontecendo, elas não estão preto no branco, mas a gente tem que calibrar a legitimidade. Então, eu acho que é o seguinte, uma legitimidade forçada, a partir de uma unicidade sindical, ela não é uma legitimidade legítima. Ela não é verdadeira, ela não é espontânea. Eu acho que as próprias pessoas poderem escolher
Eu acho que é um Mas já não é assim? claro de Mas a reforma trabalhista não fez isso? escolha daquelas pessoas de serem representadas por aquele sindicato ou não. Por exemplo, teve um sindicato agora, foi no ABC, que acabou de acontecer. Eles falaram, ó, quem não quiser pagar o imposto sindical, entra no site. O site saiu do ar. Eles falaram, não, então vai ter que ser presencial num dia só. Eles fizeram de propósito para a fila dobrou o quarteirão. Certo. Então, eu acho que é muito nítido, é muito claro que nós temos uma crise de representatividade do trabalhador no Brasil através dos sindicatos. Eu acho que isso está muito claro. Então, é por isso que eu boto tanto assim. A gente não vai conseguir fazer um debate sério se a gente tiver 16 mil sindicatos com todos esses privilégios. Mas entendeu? Ela tá fazendo um debate sério, mamãe. responda uma coisa, da sua avaliação. Suponhamos que a gente avançasse nessa direção que você propõe. Aí, isso resolveria a questão para a gente ter um clima propício para uma redução de jornadas de trabalho que fosse aceito pelos grandes empregadores? Então, a minha resposta ela é amarga. Ih, mamãe, responde aí, ó. Vai lá, responde. Porque ela não é tão simples. Então isso resolve o problema. Não, isso é um passo. São Ah, tá. Eu achei que resolvido o sindicato dá pra falar 6 por 1. Por isso que é legal fazer um debate assim, porque não fica aquela coisa de lacrar. Ele tá meio confuso. Você é de esquerda, você é comunista, não, você é de direita, você é contra o ditador. Ela é de direita. O chat falou aqui, ó. Os caras do chat falaram que é de direita. Cara, exatamente. Eu acho que fica uma coisa mais legal, porque é o seguinte, eu tô discutindo eu tô discutindo Calma! só o primeiro degrau. Eu acho que sindicato é um dos problemas. Por que nós temos muitos Por que sindicatos? que esse é o primeiro degrau? Por que a jornada... Eu citei agora, mas eu posso inverter. Eu posso Tem trazer vários outro aqui. justamente. Mas eu queria entender se isso pra você de fato é o primeiro degrau ou se você for um exemplo aleatório. Eu falei um exemplo. Vai ter que falar de comunismo, de Cuba. Não vai ter jeito. Vai ter que falar de Cuba. Aleatório, porque na verdade é o seguinte, eu estou discutindo um dos degraus. Porque, um dos na verdade, o sindicato, inclusive, o agigantamento do número de sindicatos no Brasil vem justamente por conta de um ambiente que nós temos absolutamente hostil aos empregadores e aos empregados. Por exemplo, como eu falei, a primeira pergunta que eu falei Ele tá parecendo aquele cara do TikTok, como é que é? Deixa eu ver se eu consigo achar, cara. Se eu achar, eu vou ficar muito feliz. Cara, aquele meme que é um cara que fica fazendo reflexões que não sai do lugar. Imagina que se a gente pudesse. Se a gente pudesse. Vocês sabem qual que é? Cara, como é que eu acho esse áudio? Se a gente pudesse meme. Eu tô dizendo esse cara, cara. Se a gente pudesse. Se a gente pudesse. Se a gente pudesse assim. Se a gente tivesse o poder de a gente. Né? Ele tá igualzinho. Se a gente pudesse. Completamente. Se a gente pudesse. Vem justamente por conta de um ambiente que nós temos absolutamente hostil aos empregadores e aos empregados. Por exemplo, como eu falei, a primeira pergunta que eu falei você não acha que a gente tem que reduzir, por exemplo, a justiça do trabalho? Eu acho que isso é um absurdo. Eu tenho alguns dados aqui, se eu tiver algum tempinho só para mostrar para você, né? A gente não vai conseguir discutir jornada de trabalho ou fazer um debate sobre jornada de trabalho se nós temos uma justiça como essa daqui. É o mesmo gráfico que eu mostrei pro Alfredinho, se puder... Desculpa. Aí. Se puder mostrar aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia do número aqui, tá? Isso aqui é quanto gasta. É quanto nós tá sem gastamos. dinheiro em gráfico. Você viu só? Branco. Eu vou embora! Aqui é quanto gasta. É quanto nós tá sem gastamos. dinheiro em gráfico. Você viu só? Branco. Não fez nenhum gráfico colorido. Eu vim lá de Goiânia pra debater. O gráfico tá preto e branco, Eu bicho. comprei uma pasta na Calunga agora, meu. Tá escondendo um teco do gráfico. Mas basicamente o gráfico diz o seguinte, ó. São gastos com a justiça, comparando
em porcentagem do PIB, países emergentes, que eles gastam aproximadamente ali menos de 0,5%. Países, uma média de 59 países, né, que também não chegam a 0,5%. Países emergentes, que os países emergentes têm essa característica mesmo de ter uma complicação nas suas relações de trabalho, afinal de contas são países emergentes, então eles gastam 0,5%. O Brasil tá aqui em cima. A gente gasta mais de 3 vezes mais do que os outros países estão gastando. Então, isso aqui, independente, antes da gente abrir isso aqui, entender o diagnóstico, é nítido isso aqui, vamos supor que a gente fosse médico, a gente olhar isso aqui, ó, existe uma febre aqui. Qual é a razão da febre? A gente pode discutir, mas eu acho que tá claro que a gente tá errado. Não é possível que a gente tenha que gastar 1,5% do nosso PIB com justiça do trabalho. E você não acha que a redução das jornadas de trabalho geraria um impacto imediato na redução dos gastos com justiça do trabalho? Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que seria pior. Por quê? Por quê? Porque você tem... Se a gente pudesse... uma menor flexibilização. Eu acho que assim, se a gente falar assim, ó, vamos reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 40, por exemplo? Ou vamos para 36, igual na França? Ou vamos traçar um caminho... Tá, vamos flexibilizar para que haja contrato a partir de horas trabalhadas? Aí nós estamos indo no caminho certo. Esse é o caminho que a gente deveria ir. Porque, por exemplo, a nossa legislação hoje, ela é baseada, enfim, tem toda a história na Carta da Lavoura, etc, etc. Mas ela é baseada basicamente na primeira metade, né? E na metade do século XX, onde a gente era uma sociedade que a grande massa da força de trabalho ou estava completamente fora da formalidade nos campos, ou estava em indústria. Então você tinha lá indústria é o seguinte, é de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Hoje a realidade mudou. Hoje, inclusive, eu posso até te mostrar outros dados aqui, eu trouxe até do Banco Mundial, para mostrar que hoje o grande setor responsável por 70% das contratações é o setor de serviços. E o setor de serviços ele é muito menos engessado. Por exemplo, vamos supor que eu dou sempre esse exemplo, vamos supor que eu sou um prestador de serviço de TI. Eu não tenho um horário de segunda a sexta para resolver problemas. Pode ser que dê problema no domingo à noite. Por exemplo, ele vai fazer uma live no domingo à noite. Eu sou o técnico de TI daqui. Eu tenho que trabalhar no domingo à noite. Segunda de manhã não tem nada a fazer. Então, eu acho que, assim, talvez assim, é que você me fez um questionamento muito bom. Qual que seria o primeiro degrau? Talvez, né? Eu tô brainstorming aqui, tá? Talvez o primeiro degrau seria a gente pautar a flexibilização da contratação do trabalhador por hora. Interessante isso, porque a gente, em tese, não por hora, mas em tese a gente já percorreu o primeiro degrau e depois ele tinha um abismo, que foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, do jeito que ela foi construída, e eu tenho certeza que eu tô falando um trem que você adora, porque aí você também vai poder falar sobre a sua percepção da reforma trabalhista, e eu acho que a gente vai divergir bastante. A reforma trabalhista, ela precarizou não só os modais de trabalho, mas também a renda. Então, primeiro passo, a promessa da reforma trabalhista não se cumpriu. Isso a gente pode discutir. Qual que era a promessa? A promessa é de que a gente reduziria o desemprego e que a gente aumentaria a renda das pessoas. Enfim, não se cumpriu, a gente sabe disso. Não, tudo bem, desculpa. Não, que, na verdade, a gente teve um curto espaço de tempo, logo depois da aprovação, onde se reduziu, mas logo depois aumentou o desemprego, porque aí acabou o governo Temer, veio o Bolsonaro, quebrou o teto, e aí uma série de Exatamente. problemas. Então você teve um efeito colateral gigantesco. A gente teve, e aí eu acho um problema, quando a gente vai falar, por exemplo, de acordos de trabalho, é por isso que os sindicatos têm uma importância grande, porque a gente teve o acordado superando o legislado. E, amigo, apenas entre no nosso ciclo de amizade, no nosso casamento, e olhe lá que o combinado não sai caro. Era que isso fosse parâmetro de alguma coisa. Então a gente teve o acordado em cima do legislado, a gente teve alguns direitos que foram adquiridos, que foram desmontados de maneira sutil, como, por exemplo, o direito de parcelar as férias em até 3 vezes. Então você manteve o direito de férias, mas você pode parcelar em até 3 vezes com o imperativo do empregador. Então, meu filho tira férias 2 vezes por ano, mas o meu patrão não quer me deixar viver esse momento. Então eu vou ter que tirar 10 dias de férias em setembro, que é um mês que não dá para ir para lugar nenhum. Enfim, só trazendo um exemplo básico. Esse é um efeitinho colateral da reforma trabalhista. Ela não conseguiu, com toda a sua flexibilização, que precarizou o salário, esse é o ponto, precarizou o salário na entrada, porque criou mecanismos como o trabalho intermitente. Então a gente não tem hoje
A gente não tem um ambiente de trabalho no Brasil que nos permita avançar nesse sentido sem uma legislação que seja clara. E aí, vou te dar um exemplo, que eu acho que você vai curtir da gente falar sobre isso também, que é a PEC das domésticas. O argumento mais imediato quando a gente fala de PEC das domésticas é dizer, aumentou a informalidade. Sim. É verdade, aumentou a informalidade. Acontece que as domésticas brasileiras, antes da PEC das domésticas, você sabe disso... Já eram bastante informais, inclusive. Não é só isso. Na formalidade, ela tinha que trabalhar sábado e domingo. Ela tinha que ficar... fica aí mais umas horinhas, porque eu vou receber meus amigos para jantar. Hoje você pode esticar mais um pouquinho, que meus amigos vão jantar. Não recebiam hora extra, não recebiam adicional noturno, não recebiam por fim de semana, porque ela tinha aquela relação com aquele empregador. Então, a lei, ela foi aprimorada nesse sentido. Então, a contabilização da hora extra, ela veio com a PEC das domésticas. Não, na verdade não, porque é o seguinte, quando você tem uma doméstica trabalhando formalmente, a lei já impõe, isso é uma imposição, tanto de horas que ela vai trabalhar, inclusive como que ela vai dividir essas horas, que é onde eu discordo mais. Agora, se, por exemplo, ela faz uma hora extra e ela não recebe, isso é uma inadimplência. Justamente, acontece que com a PEC das domésticas a gente aprimorou mecanismos para que esses direitos da empregada doméstica, e é importante a gente entender também que é bem diferente a relação da empregada doméstica com o empregador de alguém que trabalha para uma empresa, porque a empregada doméstica não está ali para gerar lucro, né? A família quer o serviço, ela não vai gerar lucro com isso, como é o caso de outras categorias profissionais. Então, são questões diferentes. Mas eu trouxe esse exemplo para dizer que no caso da PEC das domésticas, por exemplo, a gente teve um aumento da informalidade, mas a gente teve também um aumento do ganho real dessas trabalhadoras, que elas fizeram opção. No meu caso, eu tenho, e eu não gosto de chamar de secretária, ajudante do lar, eu tenho uma empregada doméstica, eu e meu esposo trabalhamos o dia inteiro, a gente assina a carteira, a gente paga férias, ela trabalha de segunda a sexta no horário fixo, normal. Já tivemos diarista. E aí, muita gente, qual que era o argumento que as pessoas tinham? Quando essa PEC for aprovada, essas mulheres nunca mais vão arrumar emprego, porque ninguém vai querer ter uma doméstica. Não, só vai querer ter uma doméstica quem pode pagar por ela. Se você não puder pagar por ela, você lava a sua privada. Se você não quiser lavar a sua privada nem pagar por ela, você morra na sujeira, não tem problema. Hoje, você entra nos grupos, tem até uma página que eu amo, que é Vagas Arrombadas, que vai divulgando aquelas vagas horríveis, que ninguém quer pra você ou pra quem você ama. Você entra lá e tá um monte de gente reclamando. Tá muito difícil arrumar uma diarista hoje em dia, porque qualquer coisinha elas cobram R$300. Pô, a gente conseguiu que essa mulher enxergasse o valor do trabalho dela e ela pode ser CLT, que é o caso da Cláudia, que trabalha comigo, ou ela pode cobrar R$300 a diária e se você não tiver como, você não paga. Mas... Essa é uma mudança de mentalidade, essa é uma mudança de paradigma que é resultado positivo da PEC das domésticas. Isso eu vou te dizer por que eu não acho que isso seja verdade. Primeiro porque é o seguinte, porque... de fato, cara, você contratar uma pessoa e pagar o preço que ela quer, não é uma questão legal. Se você está contratando ela, inclusive na informalidade, é uma livre negociação entre a diarista e a pessoa. E quando você, inclusive, compara os trabalhos como esse, que são considerados subemprego no resto do mundo, onde não tem nenhuma legislação, você ganha mais. Né? Então, por exemplo, você vai ser pintor aqui no Brasil, você vai ser pintor em qualquer outro lugar do mundo desenvolvido, você ganha mais lá fora. E lá, justamente, são trabalhos desregulamentados. Então, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer essa associação que... Eu acho que você nunca contratou um pintor, então, mamãe, falei. Esse é o problema de só ter apartamento alugado. A partir da PEC, as empregadas começaram a ganhar mais. Isso não é verdade. Se você pegar o valor da diarista de 40 anos pra cá até hoje, ele só teve aumento. Como tudo. Então não dá pra dizer a partir da PEC você teve um aumento real de ganho. Não, você teve um pequeno aumento real de ganho para aquelas pessoas que escolheram a formalidade. Porém, você teve um aumento das pessoas escolhendo justamente a formalidade. Aí vem aquele questionamento, e eu não quero aqui, pelo amor de Deus, eu tô fazendo de tudo para não parecer lacrador, não é nada disso. Fica um questionamento muito simples. Se a regulamentação é tão boa, por que as pessoas escolhem mais a informalidade? É simples, é um questionamento muito simples. Luiz de Mora de Pindamonhangaba, acho que entende alguma coisa. Meu filho, eu tô construindo desde 2021, construí essa casa e tô construindo um rancho. De obra eu entendo, você pode ficar tranquilo. Queria não dar carteirada disso, mas infelizmente eu tô há, 4 anos construindo separado, não aguento mais, sabe? E tô te falando, não é barato. Ganha bem pra caramba. Se passar uma lei que é boa, por que eu escolho trabalhar fora dessa lei?
Nossa, essa pergunta é muito boa, porque o resultado concreto dessa lei foi: você não vai poder ter uma empregada doméstica na sua casa sem pagar o que vale o trabalho dela, porque agora você tem um arcabouço legal muito robusto em que, caso você não dê conta de cumpri-lo, ela pode optar por um outro modelo de negociação. Aí você vai dizer, isso sempre pôde, ninguém nunca impediu isso. Acontece que a gente tinha e essa é uma regra segundo o CAGED, né? A gente tinha muito mais empregadas domésticas trabalhando no regime de CLT sem ser CLT do que a gente tem hoje. Eu entendo. Inclusive, fiz essa conversa com a Cláudia. A Cláudia, só um parêntese, a Cláudia que trabalha comigo, ela é venezuelana, veio refugiada, achei ela numa iniciativa de um projeto social do mandato e trouxe ela para trabalhar lá em casa. A partir do momento que ela conseguiu ter documento no Brasil, a gente assinou a carteira dela e eu apresentei. Ela ficou muito maravilhada, porque a gente não tem essa seguridade para trabalhadores domésticos em outros países da América do Sul, como a gente tem aqui, né? Então ela ficou encantada, ela quis isso, enquanto outras pessoas falam, não, eu não quero, eu quero o meu FGTS na minha mão, que é uma discussão que precisa ser feita. Agora, eu trouxe um ponto que não pode passar batido, Arthur, que é o seguinte: nós estamos, a PEC das domésticas, e você trouxe um outro exemplo, o pintor, por exemplo, o pintor que vai prestar o serviço para pintar a sua casa, ele não é funcionário, ele não é seu funcionário. Exatamente. Se você tem uma empresa, você tem uma empresa, uma indústria farmacêutica, todo mundo que está na sua linha de fábrica é seu funcionário para te dar lucro. Se você tem uma empresa de leite, todo mundo está na sua linha de fábrica, tá ali para te dar lucro. Então não pode ser equiparado aos mesmos parâmetros de reflexão e de construção legal a quem trabalha para você para prestar um serviço para reformar sua casa. Porque ele vai te dar lucro. É que você está usando um parâmetro que é o seguinte: ele está te gerando lucro ou não? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma empresa e essa empresa tem um serviço de limpeza. Não, mas serviço de limpeza não me gera lucro. Claro que gera, porque o serviço esse serviço de limpeza gera a limpeza da sua empresa, que faz com que ela dê lucro. Eu tenho um profissional de TI que está aqui para resolver problema. Ele não me dá lucro, ele não tem meta de venda, mas ele me dá lucro porque ele ajuda a manter todo o sistema aqui. Então, esse parâmetro que você está usando, o funcionário ele está diretamente ligado ao lucro ou não? Isso não é um parâmetro, acredito eu, não é um parâmetro bom para você medir qual é o tipo de regulamentação que você vai ter para cada trabalho, porque ele simplesmente tem muitas exceções. Outra coisa, e aí o questionamento continua, e eu não entendi a sua resposta. Bom, tá bom, né? Agora nós vamos falar aí MBL, Bolsonaro, evangélico e apoiador de Lula. Bolsonaro. Bom, tá bom. Cara, bom debate sobre ele. Bom debate. Gostei. Não, pô, bom debate. Pegou uma pessoa objetiva que vai na raiz da coisa e ficou meio. Né? Muito bem. Gostei.